Sobre o Haddad hoje, especificamente, qual foi a sua impressão sobre as falas dele? Já indo na toada do que eu falei no começo, sobre os silêncios e sobre as afirmações. A gente pode começar com os silêncios. Acho que os silêncios que ele fez em relação à PEC de transição é porque eu acho que tem uma indefinição grande no momento no governo, nesse processo de transição, se de fato ela vai prosseguir. Porque o que está sendo avaliado, pelo menos o que a gente tem de avaliação de bastidores aqui, é que essa PEC está ficando custosa do ponto de vista político. O custo político dela tem aumentado. Eles muito provavelmente não vão conseguir passar o valor que gostariam, nem pelo tempo que gostariam. Então, o que seria possível de ser passado é alguma coisa ali mais próxima das PECs alternativas, né, tanto a do Tasso quanto aquela que foi colocada pelo Alessandro Vieira, são valores bem menores, limitados a 1 ano, já pensando numa necessidade de fazer uma discussão de arcabouço fiscal no ano que vem. Então, acho que ela fica mais distante daquilo que se esperava. E aí, acho que um ponto que a gente tem visto é que pode ser que a estratégia mude. Tem um caminho mais judicial para tentar liberar esses gastos para o ano que vem, que pode ser o caminho do governo. Acho que esse caminho judicial ele é bastante incerto, ele depende de uma atuação do STF também, tem que fazer um pedido de injunção, né, que foi um julgamento que foi feito lá em 2004, numa proposta do Eduardo Suplicy, e aí você conseguiria usar essa jurisprudência que deu lá atrás o nosso Supremo Tribunal para liberar esses gastos. Mas os gastos que eu estou falando são só os gastos do Auxílio Brasil. Então, tem uma outra série de gastos, então, aumento do salário mínimo, ou farmácia popular, que também teriam que ser pensados. Então, acho que tem uma indefinição grande, tem uma dificuldade grande, um custo político alto de fazer essa PEC nesse primeiro momento. Então, acho que esse foi talvez o primeiro ponto que o Haddad coloca ali, e acho que, do ponto de vista do governo e da transição, faz sentido que ele fique um pouco mais atrás, esperando alguma definição, talvez esperando até a atuação do Lula, que ficou bem distante, né, por conta do processo da COP, de toda essa negociação com o Congresso. Então, acho que ali esse é o primeiro comentário que eu posso fazer a respeito do silêncio. A respeito do que foi dito, eu acho que não trouxe muita novidade. Acho que uma coisa positiva é a reforma tributária, falar dessa necessidade de reforma tributária, mas o Haddad, em geral, continuou falando com as mesmas questões que o governo já fala há bastante tempo. Então, fala dessa questão dos créditos, de usar o Estado, e ele não fala isso de forma clara, mas deixa ele subentendido de usar o Estado como indutor de crescimento econômico. Então, acho que não traz uma novidade, é um discurso que é um pouco pior, e eu acho que o que acaba pesando mais é que o Haddad talvez não tenha feito um discurso para agradar o mercado. E se ele é o grande cotado para assumir esse cargo de ministro da Fazenda, ele deveria, talvez, o mercado esperava que ele fizesse essa centralização no espectro político, indo um pouco mais para um lado que agrada mais o mercado, que é um pouco mais preocupado com o fiscal, e ele, de fato, não falou disso, simplesmente falou aquelas coisas de responsabilidade fiscal que vão ter, que tem que estar junto com responsabilidade social, que é o que já está sendo dito no governo desde o começo da campanha, ou desde meados da campanha. O que a gente precisa agora são de coisas mais concretas, posicionamentos mais concretos a respeito do teto de gastos, a respeito da possibilidade de um novo arcabouço fiscal, que de fato vai ter que ser discutido. Acho que ele faz algumas críticas ao teto de gastos, são até críticas razoáveis, por exemplo, essa questão da piora do teto é uma coisa que é bastante discutida mesmo, mas é fato que o teto de gastos teve importância para controlar a trajetória de dívida, para impedir que o Brasil vivesse, né, com uma dívida descontrolada, e a gente sabe os problemas que isso tem, enfim, tem problemas que acontecem em cadeia, né? Então você aumenta a dívida, você aumenta os juros, você diminui o crescimento, você aumenta ainda mais a dívida e por aí vai. Então, Sim. os gastos sociais, a responsabilidade social para de ter espaço. O dólar aumenta, a inflação sobe, tá? O juro real sobe. Então, economia, essas coisas nunca são muito diretas, elas têm vários efeitos em cascata, né? Então, acho que essa é a grande preocupação que o mercado tem com essa fala. Não, nada muito concreto. O mercado parece estar exigindo algumas sinalizações concretas de que o governo vai ser responsável fiscalmente e vai é, fazer de fato aquilo que vem falando desde ali de meados da campanha. Não adianta criticar o mercado e precisar desse mercado para financiar uma dívida cada vez mais alta, né? O jeito vai ser juros mais altos e menor capacidade de investimento, inclusive.
Eu queria saber a sua avaliação sobre a figura do Fernando Haddad. A gente sabe que a demanda no mercado pelo nome do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, ela tem crescido nos últimos tempos. E o Lula já tinha sinalizado em outros momentos, ainda durante a campanha, que ele tem predileção por um nome, por um perfil mais político. Quando o Lula assumiu o seu primeiro mandato lá em 2002, ele optou por essa fórmula, né? Ele pegou um político do PT, o ex-prefeito de Ribeirão Preto, àquela altura eleito deputado federal, Antônio Palocci, mas colocou bons nomes técnicos do Ministério, o caso do Marcos Lisboa, por exemplo, com quem o Haddad, inclusive, tem uma relação de bastante proximidade, né? Eles trocaram várias cartas na revista Piauí, eu lembro que eu comprava avidamente aquele debate que rolava lá. E agora a gente está vendo o nome do Haddad emergindo. Como que você enxerga esta figura política? Tem algum tipo de sinalização se ele for eleito? E se houver uma sinalização, ela sinaliza o quê? Bom, vamos lá, acho pergunta difícil, né? Então, começar falando da figura do Haddad. O que você falou ao longo da introdução ali, que eu estava escutando aqui de canto, é uma coisa que acho que a gente tem aqui. O Haddad pode avaliar o Haddad de duas formas, essas são as formas mais fáceis, especialmente quando a gente está olhando do ponto de vista econômico. A primeira delas é com a Prefeitura de São Paulo, como foi essa gestão, como ela foi do ponto de vista fiscal. E aí eu acho que o Haddad talvez esteja neutro até ali para o positivo. Se você olhar as contas públicas e como elas se comportaram durante esse período aqui para São Paulo, foi uma gestão ok. Tem um processo ali de renegociação de dívida, isso deve ser considerado também para fazer análise, mas, em geral, acho que foi uma gestão do ponto de vista fiscal, eu estou falando aqui, ok. Acho que tem todas as outras questões que valem também ser discutidas, mas acho que não é o espaço. E a segunda questão que você pode avaliar o Haddad por esse currículo acadêmico, as posições que tem no debate econômico ao longo do tempo. Né? O Haddad é uma pessoa que está inserido nesse debate, fez mestrado em economia, e essas posições preocupam mais. Que o Haddad, como você falou, tem opinião demais, talvez, mas o que a gente tem avaliado aqui é que o Haddad ele vai um pouco mais para uma linha que fica mais próximo aos governos Dilma, a nova matriz econômica, que são os erros que, pelo menos, o mercado considera, a economia mais tradicional considera que foram os grandes erros do PT na gestão passada. Então, a Haddad remete a isso, e isso que assusta um pouco no nome. Acho que essa é a primeira questão. Então, no nome do Haddad, acho que fica nessa dualidade. Gestão aqui que ele teve com essa carreira acadêmica. Acho que nesse momento, e pelas fases que ele tem tido, talvez pese mais esse lado negativo mesmo da carreira acadêmica. Ele tem falado de usar o Estado como indutor do crescimento econômico, não tem feito sinalizações de que ele vai ser mais um Haddad prefeito do que ele um Haddad acadêmico, um Haddad economista. Então, acho que esse é o primeiro ponto para avaliar a figura do Haddad. Em relação ao político no Ministério da Fazenda, né, porque deve dividir ali, acho que essa discussão também começa a surgir de forma mais clara. Em relação ao político no Ministério da Fazenda, acho que aqui a gente não vê isso com maus olhos, necessariamente. O que vai depender muito é a equipe que vai ser montada por baixo. Então, o ministro ele tem, de certa forma, um papel político de negociação com o Congresso. Então, ele, se for um político bem assessorado, com uma boa equipe, com nomes fortes, acho que não tem esse problema claro. Não vejo com maus olhos necessariamente. O Guedes apanhou muito no começo, inclusive, por conta disso, né? Teve que ir virando político ali, porque era um péssimo político no começo. Porque tem essa questão de que político, o ministro é um cargo técnico, mas ele também é um cargo político, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em conta também. Dentre os nomes do PT para assumir, e aí voltando a falar um pouco do Haddad, a gente avalia aqui que o Haddad talvez seja o pior deles, porque, como eu falei, tem esse histórico acadêmico. Então, a gente prefere, outros nomes estão sendo discutidos, talvez o Rui Costa, talvez até o Padilha, que tem um histórico mais de político, mais dessa negociação e menos de posições, de fato, petistas, mais claramente. Então, o que a gente tem discutido aqui a respeito disso, acho que é isso. Em relação à sinalização, eu acho que tem duas sinalizações. O Haddad, especificamente, o que a gente sabe ali de dentro do PT, é um nome forte, um nome que é muito valorizado pelo próprio Lula.
como um possível sucessor nesses cargos majoritários, esses cargos de maior importância. Então, colocar ele num ministério importante, como é o da Fazenda, poderia alçar ele para cargos no futuro. O que a gente vê aqui é que o Ministério da Fazenda, em geral, é um ministério impopular, é um ministério que não deixa gastar, né? Porque quando você divide o Ministério da Economia, você tem o Ministério que gasta, que é o Ministério do Planejamento, e aquele que controla as finanças, que é o Ministério da Fazenda. Então, está sendo discutido colocar ele nesse ministério que não gasta, que não faz obras, não negocia, que talvez não seja a melhor opção. Então, mas É acho um que a cargo sinalização. que o cara tem que falar mais não do que sim, né? É difícil ser Exatamente. popular desse jeito. É difícil ser popular, você tem que barrar as ideias legais que estão sendo pensadas nos outros ministérios. Então, eu acho que a ideia de colocar a sinalização é de colocar o PT num ministério importante, colocar no ministério-chave, talvez, do governo, e acho que esse é um movimento político ali dentro, teria que pensar, entender a estratégia do próprio PT, mas acho que colocar o Haddad ali talvez seja, enfim, não quero dizer um tiro no pé aqui, porque a gente nunca sabe, mas parece não ser talvez a resposta mais clara para alçar ele como sucessor. Mas acho que a sinalização é essa, é de fortalecimento do partido, é de ter um petista de volta, é de também fortalecer esse partido que, enfim, tem aquela aura de antipetismo. Acho que a gente tem que olhar nisso do ponto de vista político, dos incentivos que tem ali, o Lula tem para fazer o governo. Então, acho que esses são os pontos. E aí eu vou já jogar um outro ponto aqui e fazer uma outra questão, e aí depois, se você quiser puxar perguntas, daí a gente Fica à segue. vontade. Acho que tem uma outra questão que passa a ser discutida hoje, que é o Haddad no Ministério da Fazenda e um Pércio Arida no planejamento. O Sim. que Essa era a minha parece próxima pergunta, inclusive. Eu pensei várias vezes em te interromper e falar: e se for o Arida no planejamento, muda alguma coisa? Você já é, conexão de pensamento, já é, foi. então, acho que essa possibilidade é uma possibilidade razoável. Pércio Arida é um nome que, por si só, traz muita credibilidade, mas, em geral, a forma como funcionou o governo, isso funcionou o governo desde o FHC, era de você ter um nome mais responsável fiscalmente na Fazenda, que não deixa gastar, e o nome mais irresponsável, vamos dizer assim, fiscalmente, no planejamento, que olha Mais os projetos, perdulário, pensa né? Mais minimamente, gastador. mais gastão. E foi isso com Serra, foi isso durante os governos Lula. Então, eu acho que o que a gente poderia ver nesse caso é uma mudança ali de como funcionaria essa dinâmica ministerial dos governos, talvez o orçamento tendo um pouco, o orçamento, o planejamento tendo um pouco mais de responsabilidade fiscal, um pouco mais de parcimônia, talvez, nos pedidos, mas acho que a alocação ótima de ministros talvez seria colocar um nome mais fiscalista, talvez, ali na Fazenda, como é o Pércio Arida, e deixar o nome mais propositivo, um nome que mais gastão, vamos usar essa palavra que você falou, no planejamento, para liberar e trazer, ancorar essas expectativas do mercado também, que é um ente importante, né? Acho que é sempre bom fazer essa consideração. O mercado tem que ser levado em conta, o mercado é uma entidade importante, até ele é pulverizado, ele tem posicionamentos diferentes, mas ele define os custos em geral de você fazer uma política econômica, de você fazer política monetária, de você fazer política fiscal, de você emitir dívida, define o preço da sua moeda, então ele tem esses impactos. A menos que você controle tudo, e a gente tem já alguma literatura que demonstra que isso não é a melhor coisa a se fazer, o mercado tem esse papel importante. Você acha que o mercado traçou uma linha? Eu até falei sobre isso aqui no dia logo depois da apresentação do anteprojeto, né? Quando o mercado olhou e falou: putz, a proposta dos caras é tirar totalmente os gastos sociais do teto de gastos, sem limite nenhum e também sem limitação de tempo. A reação foi trágica, aquela perda de mais de 3% do Ibovespa, chegou a cair 4%, né? Aquele dia eu falei, gente, isso aqui é o mercado traçando uma linha. Muita gente fala, o mercado está exagerando.
mas meio que no dia o espaço do mercado é o exagero, né? Ele vai reagir àquela proposta, e você tem uma reação àquela reação, e a gente vai caminhando. Que bom que em democracias funciona desse jeito. Mas a partir das movimentações dos últimos dias, dada essa volatilidade maluca que a gente está vivendo no Ibovespa, né? Essa semana, inclusive, sobe demais e cai demais, terminou no 0 a 0. O que você acha que o mercado engole e o que você acha que o mercado falou, aqui não dá não, Lula? Olha, o que eu tenho a impressão é que, e aí o mercado a gente sempre fala, né, como se fosse essa coisa, mas são os investidores alocando Sim, fazendo suas posições, né? Então, tomando posição, tomando risco, baseado nas expectativas. bem Acho lembrado. que o que fica, quando você tem uma notícia muito ruim como essa, é parte dos investidores falando: olha, aqui eu não vou me meter. Tenho medo de entrar numa posição como essa, porque a gente pode lá na frente ver uma situação muito pior, os ativos começam a ficar caros, né? Então a situação Uhum. piora, aquele mesmo preço que você tinha já talvez não reflita de verdade a expectativa que você tem sobre aquele ativo. Então, a economia vai crescer menos a longo prazo, também afeta o crescimento das empresas. Então, eu acho que o mercado ele trabalha menos com mandar mensagens, ele acaba mandando, mas ele trabalha mais olhando para as suas posições. Então, Fala como por preço, né? por preço, como você está esperando que aquilo aconteça. Acho que o que parece que a gente conversa dentro é que os investidores estão bastante preocupados com as possibilidades e sinalizações que a gente teve até aqui. O que se esperava e se esperou ao longo de boa parte da campanha que Lula fosse, na medida com que a campanha fosse avançando, chegasse cada vez mais próximo da eleição, moderando, apresentando propostas mais de centro, propostas que remetessem mais claramente à responsabilidade fiscal. Isso não aconteceu da medida que se esperava. Acho que até ali, logo depois da eleição, teve alguma melhora, investidores estrangeiros acabaram ajudando um pouco, o mercado ficou um pouco melhor, ali os indicadores melhoraram um pouco, mas conforme a gente vai passando o tempo, a gente só tem notícias de sinais ruins. Então, de que a abertura de gastos vai ser permanente, vai ser grande. Talvez agora a gente não vai discutir, não se fala ainda muito claramente a respeito de reforma tributária, não se fala claramente a respeito de outras reformas, uma proposta de arcabouço fiscal que é muito importante nesse momento, porque é fato que o teto de gastos perdeu a credibilidade. Então, é algo que também tem que ser discutido a partir do ano que vem. Não, e já ia ser discutido, independente dos governos, é bom a gente lembrar isso também. Precisa ser discutido e não tem uma proposta clara. Então, acho que quando a gente junta todos esses sinais ruins, sem sinais positivos, o mercado olha e fala: olha, a gente está indo para um caminho em que esse preço aqui começa a ficar caro. Então, não está mais valendo a pena a gente estar posicionado. Isso aconteceu com ativos mais específicos também. Petrobras perdendo valor, expectativas de intervenção maior, o Banco do Brasil, bancos estatais em geral, também perdendo, caindo, né, os preços caindo. Então, acho que esse um pouco, esse sinal, que o mercado dá um sinal de que a expectativa não é positiva.